Ótimo, que alegria, podcast do Eleve-se mais uma vez, estamos felizes porque estamos nos conectando com você que está assistindo agora esse podcast. Eu me chamo Danilo Medeiros, estou aqui tocando o barco do Eleve-se em Palmas e muito entusiasmado, feliz por todas as conexões que nós estamos fazendo. Aqui do meu lado está ela, Távila, quase uma Távila Bernardes, de tão boa comunicadora que é. Que legal. Távila, se apresente, por gentileza. Na verdade, todo mundo já conhece, né? Nós estamos aqui mesmo para falar com ele, o Diego, incrível, maravilhoso, estupendo, que a gente tem uma admiração imensa, proprietário da Gaia Interiores. E a gente vem para falar um pouquinho, apresentar um pouquinho para vocês o que é o Diego por trás da Gaia e como surgiu a Gaia. Diego, pode se apresentar também, por favor? Vamos lá, então. Diego Oliveira. Se apresentar. As pessoas falam sobre se apresentar. A gente tem o costume de colocar a nossa profissão em primeiro lugar, né? Eu acho, não sei se vocês têm esse costume, né? O que eu faço, mas quem eu sou. Diego Oliveira, pai de 2 meninas, nessa época com 7 e 3 anos, esposo de uma família lá do sul, que veio, acho que como várias famílias aqui vieram tentar algo diferente, sair da sua zona de conforto aqui no Tocantins, aqui em Palmas em especial. E nesse sentido me surgiu a oportunidade depois, na segunda vez que bebi dessa água, não foi na primeira vez, de fundar, junto com meus sócios à época, a Gaia Interiores. Já faz 11 anos nesse momento agora. Mas a primeira vez que eu estive por aqui foi de 2008 a 2011. Essa foi a primeira vez que eu trabalhei numa loja de móveis, trabalhei numa loja de móveis só de móveis planejados, fazia compra, ajudava na venda, e lá eu desenvolvi esse meu lado de quem sou hoje empresário, comecei a desenvolver esse lado, né? Foi nesse momento. Em 2014 eu tive a oportunidade de voltar para cá, depois de uma fase em seguros de vida que nada tem a ver com esse mundo, que a gente está falando, o mundo da decoração, mundo de interiores, e estamos aqui agora com Gaia, 11 anos de mercado, e Diego e Gaia tem meu sobrenome praticamente. Algumas pessoas perguntam, né? É Diego Gaia? Eu já ia fazer essa pergunta. Parente do Danilo Gaia. Tem um rapaz aqui, né, que ele trabalha na parte de leilão de gado, e ele é Daniel Gaia, né? Mas ele não é parente, nem proprietário da Gaia, só pra você saber, né? Então, eu, Diego Gaia, nesse momento, represento a empresa. Legal. Diego, tudo em Palmas é muito novo, né? A cidade é uma cidade muito nova, uma capital bem jovem, a capital mais jovem do país. Então, tudo que a gente vê em Palmas é muito recente. Inclusive, até assim, é difícil você conversar com alguém que fala assim, eu nasci em Palmas, né? Geralmente nasceu em alguma outra cidade e veio para cá. Então, automaticamente, você também, falando das datas, é também recente aqui. Né? Exato. Na prática mesmo, o que te fez olhar para Palmas e falar assim, puxa, tem que ser aqui, e foi aqui que você escolheu para ter suas filhas, a sua família. Por que Palmas? Por que Palmas? Vamos falar de 2 momentos por que Palmas. O primeiro momento, como eu falei para vocês, 2008. 2008 foi quando eu tive a primeira oportunidade de vir para cá. Palmas ainda era muito recente. Imagino que naquela época devia ter seus 20 anos a cidade, 20 anos, mais ou menos isso, né? Uns 20 anos. E ainda não tinha muita coisa do que a gente sabe que tem hoje aqui, não tinha muita estrutura naquela época. Mesmo assim, eu convidado pelos meus tios que tinham essa loja de imóveis aí na cidade, eu vim pra cá pra sair primeiro da Barra da Saia da Mãe. Foi a primeira oportunidade que eu tive de sair da Barra da Saia da família lá no sul. E esse foi o principal motivo. Acho que é aquela coisa do desligar, tirar aquele vínculo, aquele cordão umbilical de quem mora com a isso família. É importante, né? Eu acho que esse desvincular, eu acho excelente. E eu só vim entender muito tempo depois a importância desse desvincular, porque a gente percebe, às vezes, na nossa família mesmo, em amigos ou em outras famílias, essa questão que é muito bom, é muito confortável, muito legal estar com a família da gente, mas né? o que te faz só que crescer nos limita. é o desmame, né? Nossa, Diego, você me fez sentir uma dor aqui agora. Eu vou revelar, sabe por quê? Crescimento e oportunidades. Você falou assim, pô, é importante desvincular, e eu aqui concordei contigo. Nossa, é muito importante. Eu lembrei da minha filha. E lembrei que tu tem 2 filhas também. Tenho. E vai chegar nosso momento de desvincular. Meu Deus, deu até um aperto aqui no meu coração. Será que eu vou deixar ele embora? Eu não quero pensar sobre isso eu agora. Eu posso dar uma dica pra vocês? Eu, com 2 filhos E aí, mamãe? enormes, Fala, mamãe. Tá, cria pro mundo. Cria pro mundo porque vocês não vão sentir. Os meus filhos, eu estimulo tanto eles a saírem que às vezes eu me sinto até um pouquinho menos mãe que as outras, porque eu acho muito bom quando eu vejo eles desbravando. Então é criar pro mundo mesmo. Vamos marcar outro podcast. Eu não tô pronto para essa conversa.
Caramba, velho, eu não Diego, imagino isso também ainda, mas sei que vai acontecer. vai certeza. acontecer e quanto mais leve for, melhor, né? Exatamente. Diego, voltando pra Gaia, quando que tu viu, assim, o que que tu viu em Palmas? Quando, na verdade, tu enxergou um potencial para ter uma loja, para abrir uma loja com mobiliário de alto padrão aqui em Palmas? Vamos lá. Na história da Gaia, começou em 2014, ela começou muito mais como uma oportunidade de negócio. Não foi intencional naquela época, né? Como alguns sabem, os meus tios já estão aqui há mais de 30 anos agora. Mais de 30 anos não, há 25 anos exatamente, completando esse ano. E eles têm fábrica marcenaria, uma empresa de móveis planejados, né? Bem antiga e tradicional na cidade. E nesse sentido, existia uma loja conectada dessa fábrica e ele resolveu tocar só a fábrica, né? Ele teve a oportunidade e disse, não, vamos cuidar da parte de móveis planejados e essa loja de móveis soltos, que ele tinha à época que era outro nome, ou a gente mantém ela, só que eu não quero administrar, é aí que ele me chamou, né? Ou a gente fecha ela. Então ele me chamou e eu vim num negócio que era a vida deles naquela época. Não era meu negócio, não era meu rumo, meu conhecimento e tudo mais. Então, assim, foi meio que querendo sair da barra da saia da mãe, da família, ser independente. E foi a primeira oportunidade que eu tive de ter um negócio próprio. Foi aquele. O próprio que era a sociedade, né? Meio a meio. Então, assim, nunca é próprio enquanto sócio, né? Mas foi aquele momento que se tornou uma oportunidade que num futuro muito próximo, foi em 2018, 4 anos depois, quando a gente fez uma transformação de alto padrão, de segmento, de mercado, a gente saiu daquele produto preço para um produto padrão, produto conceito, produto serviço, que é o que eu entendo que a gente faz hoje, que eu entendi já eu comecei a entender a importância minha dentro do negócio e do negócio para mim. Ali que eu comecei, mais ou menos 4 anos depois de ter o negócio, a dar insights, entender que aquilo poderia ser meu futuro, aquilo não era só um negócio passageiro, aquilo poderia fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família, como vem E das acontecendo pessoas, né? hoje e das pessoas que fazem parte desse circuito. Hoje, dentro das empresas que eu tenho participação, hoje são mais ou menos 35 colaboradores que a gente tem nessas empresas. Então, querendo ou não, direto ou indiretamente, a gente impacta muitas famílias. Sim. Muito além das famílias dos nossos clientes, que é um dos nossos E de principais certa focos. forma até faz parte já da história de Palmas, né? Tá ajudando a construir. Então faz parte da história de Palmas e dos clientes. Exatamente. Como Palmas ainda é uma cidade muito recente, muito por crescer, né? O mercado imobiliário sabe muito bem disso, a gente entende as oportunidades, a gente entende que esses pequenos, grandes negócios, esses pequenos negócios que fazem a nossa comunidade, fazem a nossa sociedade, né? São boas lojas no mercado, como a gente já conhece algumas lojas tradicionais, e elas que ajudaram a crescer e desenvolver a cidade. Eu entendo que faz Sem parte da dúvida história da alguma. cidade. Legal. Agora, interessante que empreender em vias de regra é desafio, né? A própria palavra já diz. E você acabou que teve um segundo desafio conectado com o empreender, que foi empreender com a família. Que é um tema que várias pessoas falam, nossa, mas trabalhar com família não dá certo, e isso, aquilo. Então, tu teve todo o desafio do empreender, da loja, daquilo que é novo, era uma cidade nova, era tudo novo, e ainda teve a questão da família. Isso foi um ponto que você precisou se calibrar assim para poder funcionar bem? Com certeza, eu não sabia disso até o momento que chegou para acontecer, né? A gente tem muita expectativa, muitos anseios, eu acho que muito desejo que fosse mais fácil, eu acredito, que fosse uma coisa mais fácil quando é um familiar, é um amigo seu, é um conhecido seu. Eu imagino que muitas sociedades no Brasil e aqui em Palmas mesmo nascem disso, né? Sim. De dois amigos que se conhecem muito bem, de dois familiares que têm um sonho, um desejo em comum, uma ideia em comum e partem para abrir o negócio. Só que depois que quando a gente estamos no negócio, existe um negócio, ele é um CNPJ, ele só tem razão, ele não tem emoção nenhuma. Sim. Esse negócio não quer saber se tu tá num dia down, se tu tá num dia legal, ele não quer saber se tu cuida ou não de algum setor, de pessoas, das finanças, ele vai cobrar ali na frente. Seja com o sócio oculto, que é o governo, seja com as pessoas que fazem parte dessa empresa, colaboradores e tudo mais. Então, assim, ser familiar, ter alguma aproximação dentro do negócio, a partir do momento, se você não trata ele como profissional e ele como isento de algum vínculo de família, você começa a perder espaço, você começa a perder autoridade, você começa a perder a função em si de uma empresa. Sim. Então, eu entendo que existe o desafio de conseguir desvencilhar a emoção de trabalhar junto com um parente, com um amigo, né, com aquele sócio que tu mora, viveu junto e de repente criou uma empresa juntos. Isso
tem lado positivo, mas tem muita coisa que tem que ser calibrada na nossa mente, no nosso psicológico, pra gente saber separar isso e não levar isso pra casa depois. Sim. E segundo, às vezes, você é tão bom ou outra pessoa é tão boa, esse seu familiar, que vocês podem fazer uma potência juntos se vocês estão num negócio muito afinados, muito equilibrados e calibrados para o futuro. Então, eu entendo que existia essa oportunidade. No meu caso, foi muito desafio. E, graças a Deus, eu tive muito dentro do negócio, o outro sócio ele não estava muito dentro do negócio, ele estava só como gestor, administração, investimento mesmo. Então, para mim foi muito mais tranquilo, mas ainda assim, aquele momento de fim de semana churrasco, quando a gente trazia o cliente para a roda, fim de semana churrasco, quando a gente trazia aquele erro, aquele acerto que aconteceu na semana, isso é um pouquinho chato, isso não é nada legal. Bacana. Mas que bom que você conseguiu desvencilhar bem e avançar, né, que é o ponto que você tá aqui hoje. Muito bacana. Diga lá, Távila, mais uma pergunta para a gente poder extrair o máximo possível do Diego aqui hoje. Tá, como arquiteta, eu queria entender qual o... Agora a Távila arquiteta, não é a Távila do Eleves. Porque eu gosto muito da curadoria da Gaia, tá? Eu chego naquela loja, eu fico assim, deslumbrada com todos os detalhes, desde os maiores até os menores. Como vocês fazem essa curadoria? Quem faz essa curadoria? E quais os critérios para essa curadoria? Vamos falar quem faz essa curadoria. Até ano passado, fui exclusivamente eu. Até ano passado. Até o ano, né, 10º ano da empresa. Parabéns. A partir desse ano, a gente contratou um profissional de fora. Foi a primeira vez. E a gente deve tomar isso como uma parte do nosso modelo de negócio. Trazer um profissional que trabalha em lojas de alto padrão de decoração a nível Brasil, que tem uma leitura de uma capital que está mais desenvolvida, que tem mais tempo de mercado. Querendo ou não, a gente sabe que um cenário, por exemplo, São Paulo, representa metade da nossa nação hoje. Ele vai ter as coisas de pioneirismo, tendências, chegam lá primeiro. Então é muito interessante a gente trazer essas pessoas que estão com uma mentalidade à frente, estão acompanhando mais de perto essas tendências e a gente acelerar esse processo. Não ficar refém de ter que ir em Goiânia, em Brasília ou em São Paulo buscar novidades. Esse é o nosso objetivo, mas até ano passado era eu que fazia a curadoria com base, claro. Primeiro, a gente tem no nosso setor uma feira nacional que acontece 2 vezes por ano, que se chama Abimad. Não sei se vocês conhecem, né? E ela é a primeira feira que a gente fala que traz as tendências e novidades da alta decoração, de mobiliário e alta decoração. A partir dela e a partir das novidades e lançamentos da Feira de Milão, que acontece todo abril na Itália, que eu nunca tive a oportunidade de ir, quero ir, em nome do Senhor, amém. São as 2 principais referências que a gente vai trazer as novas coleções, na metade do ano e no início do ano. Essas são as bases que a gente fala. Quando um linho entra em alta, volta a reinar, quando um buclé que esses dias apareceu, que parece aquela pele de ovelha, lã de ovelha, tá aparecendo em tudo que é mobiliário, né, cabeceira de cama e tudo mais. Nesses momentos a gente vai avaliando, vai acompanhando o que tá acontecendo, tenta traduzir para nossa realidade. Nem tudo casa, nem tudo dá certo pro Tocantins, né? A lã de ovelha, o buclé não dá certo pro Tocantins. Eu tive o primeiro contato com o buclé em São Paulo, né? E foi a primeira pergunta que eu me fiz. Incrível. Aquele material. Só que vai funcionar? Nós. Exatamente. Eu trouxe porque era uma novidade. Existe até algum momento que você coloca num quarto, coloca num sofá, naquele sofá conceito. Mas, enfim, em resumo, a gente tem que avaliar essas tendências e trazer para a nossa curadoria. E eu fiz isso muito durante muitos anos. Inclusive, hoje a gente faz reposições de móvel com base nisso, né? Então, que está na coleção que está em alta. Mas agora temos um profissional, cada vez um profissional diferente que cuida disso. Então, anualmente vai ter essa troca de profissional com um olhar diferente. Esse é meu objetivo. É interessante porque, além de estar trazendo as tendências, vai ter esse olhar diferente mesmo para estar trazendo novidades para diversificar até o teu público. Né? Exatamente. Eu entendo que assim é muito interessante tu criar um relacionamento, um vínculo com um só profissional. É interessante, é mais fácil. Imagina, vamos colocar eu, investidor, você corretor de imóveis, né? Uma pessoa que já conhece o meu estilo de trabalho, meu potencial, onde eu quero ir, como fazer negócios. É muito interessante. Mas também eu entendo que é interessante buscar novas ideias, novas pessoas. Eu mesmo gosto de buscar outros lojistas da minha área como referência, seja aqui em Palmas ou fora. Então, pra gente que tem que trazer novidade o tempo inteiro, trazer novos olhares, de repente fica algo marcado, fica algo na nossa Ele operação sempre sendo disso. de vanguarda nas ideias, né? Legal. Esse é o nosso objetivo, trazer coisas diferentes, coisas atuais, não mais do mesmo. Bacana. Diego, eu sou um entusiasta assim, das conexões,
dos treinamentos, de boas conversas, de potencializar pessoas. E eu vejo que você também trabalha muito voltado para essa área da capacitação, né? Exato. A curadoria dos móveis, você já falou que é você mesmo que faz, é a curadoria dos funcionários. A mão de obra... Essa é legal, essa é legal. A mão de obra eu acho que é uma dor de quase 100% dos empresários de Palmas, né? E você tem uma equipe muito boa. Eu já tive o privilégio de participar de alguns cafés, de conhecer algumas pessoas lá da tua loja, e você tem uma equipe realmente muito boa que abraça o projeto, e eu acho que um funcionário ele é bom quando você vai lá e confunde ele como se ele fosse o dono daquela loja. E eu Muito tenho a legal. impressão que os seus funcionários eles são parte da Gaia, né? Como que você trabalha para ter essa equipe tão redonda que você tem lá? Danilo, isso foi com o tempo. Eu entendo que assim, eu fui melhorando com o tempo. Eu tenho uma essência, parte minha mesmo, que eu acabei imprimindo na Gaia dependo de pessoas, somos pessoas. Eu não consigo fazer nada sozinho, eu não consigo centralizar, eu odeio centralizar. Coisa que muitos profissionais, empresários gostam de fazer, né? Tem que passar tudo aos meus olhos. Odeio isso. Eu gosto quando a pessoa tem autonomia e independência para fazer, desde que ela esteja orientada para fazer. Mas centralizar te impede de crescer. Então Demais! esse é o segredo. Como é que eu vou ter pessoas boas se eu sou a única pessoa que sei fazer as coisas, entre aspas, E você né? não é onipresente, né? Você não vai estar em todos os Não. lugares, consequentemente Então, o teu negócio ele deixa de crescer. eu entendendo isso, que isso é extremamente necessário para eu crescer enquanto empresa ou enquanto empresas, eu entendo que eu preciso de pessoas boas. Beleza. Pessoas, em primeiro lugar, a gente treinar habilidades, competências, técnicas, isso a gente entende que ele é muito importante, mas também é treinável. Mas agora comportamento não se treina. Tu pode até ajustar, né? Perfil da pessoa, estilo de trabalho da pessoa. Tudo que aquilo que a psicologia ou recursos humanos fala. Então, com o tempo, fui entendendo a importância de contratar pelo comportamento, pelo perfil. E treinar as capacidades, as habilidades. Por exemplo, normalmente quando a gente fala de vendas, vendedor, o perfil dele é muito ligado à execução, à comunicação, Sim. certo? Existem pilares da psicologia que fala executor e comunicador, beleza. Então isso a gente consegue avaliar numa entrevista, num teste, numa pesquisa. É muito mais fácil pegar um cara desse dentro da área de negócio, que é a área de vendas, consultor, e treinar ele sobre decoração, design de interiores, móvel, etc., do que o contrário. Tem um especialista, o cara que sabe pra caramba de móveis, decorações e tudo mais, mas não tem um comportamento, uma competência de se comunicar, de ser executor, de ir lá e resolver a parada, Tem coisas como que um bom não são vendedor faz. treináveis, né? É muito mais difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil treinar comportamento e perfil do que a própria capacidade de, enfim, essas técnicas teóricas que a nossa profissão exige. Então, com o tempo, fui entendendo a importância de contratar pelo perfil comportamental, pelas competências que essa pessoa tem e treinar o restante. Da mesma forma, eu falo em finanças. O cara, às vezes, ele não precisa ter experiência em financeiro, mas ele tem organização, ele tem disciplina, ele sabe seguir processos, e ele vai conseguir fazer financeiro, vai fazer jurídico, vai fazer o que quer que seja. Então, nesse sentido, a gente foi colocando as pessoas nos lugares que elas mais dão certo, a contratação é sempre nesse perfil, e desenvolvendo elas duas competências. A técnica, a gente ajuda, subsidia, manda para fora para treinar, e a comportamental, que a gente tem excelentes mentores, excelentes profissionais aqui da área que fazem esses treinamentos dentro das nossas empresas e ajudam esse crescimento nos dois lados. Legal. Eu entendo que assim. O núcleo Eleve-se, para quem, poxa, às vezes chegou aqui agora e não está entendendo muito bem como que funciona esse podcast, o que é o núcleo. Poxa, nós, do núcleo Eleve-se aqui do Tocantins, em Palmas, nós trabalhamos com boas conexões, né? O nosso trabalho é ligar a empresa, por exemplo, aqui no caso a Gaia, ao profissional que indica excelentes clientes, o famoso lead quente, né, que a gente que geralmente comenta, a empresa, né? Então a gente faz essa conexão. Agora é engraçado que fazer apenas a conexão não é o suficiente. A gente quer fazer conexão boa, né? Ter loja boa, bom atendimento, para que essa indicação seja uma indicação assim, poxa, o cliente foi lá e foi super bem atendido e tal. E é justamente por isso que eu comentei sobre a tua equipe, sobre o pessoal que tem na tua loja, que eu, Danilo, não sinto assim, nenhum receio de pegar os meus clientes do mercado imobiliário. Eu só mando uma mensagem, né? Ó, atende aí e descanso, porque eu sei que realmente eles serão muito bem atendidos, né? Então isso, poxa, eu acho que eu devo parabenizar você, que é o líder dessa equipe, que tem treinado essas pessoas, e você que está assistindo pode ter certeza absoluta. Pisou na Gaia, você vai ser muito bem atendido.
Isso é Então, filosofia nossa. legal. Atendimento, servir as pessoas. E é justamente isso que o Danilo está falando, sobre a gente ter a paz, a tranquilidade de estar encaminhando o cliente, porque o cliente a gente quer gerar uma experiência. E a empresa que a gente indica, querendo ou não, é uma continuação da experiência que ele está tendo no escritório. Exato. E indicar a Gaia é justamente isso, é indicar com os olhos fechados, porque a gente sabe que vai ter um bom atendimento e que vai ter fazer uma boa compra, né, com produtos de qualidade, Que legal. que a gente manda tranquilo. Que bom. E eu fico feliz que isso acontece. Diego, e o que tu espera? A gente falando de cliente, né? O que tu, o que tu espera? O que tu acredita que o cliente busca quando ele entra na Gaia? Vamos lá. Eu acredito que criou-se uma expectativa de produto de qualidade, padrão de qualidade. Ele não espera encontrar algo ruim, algo que não sirva, algo que não... que vai ter algum problema na vida dele, vai trazer algum problema, vai trazer soluções para a vida dele primeiro. Beleza, design é algo que a gente trabalha muito o nosso conceito de beleza e design, trazer peças bonitas e tudo mais, então eu acredito que as pessoas esperam o melhor em termos de atualidades, tendências, coisas bonitas do nosso mundo dia a dia de móveis e decorações, além de funcionais, e a questão da experiência, exatamente essa palavra que tu falou sobre a experiência que tem no escritório, a experiência que tem na empresa, eu entendo que experiência é algo do marketing que resume aquilo que a gente entrega para o nosso cliente, que é ser bem servido do pré-atendimento ao pós-atendimento, ter soluções, não ter entraves, não ter problemas, desde o cheiro do café, do cheiro do pão de queijo, até a casa dele com o cheirinho do perfume exclusivo da loja, que tá naquele mobiliário, vai ficar um pouquinho na vida dele, e depois a gente lembrar desse cliente em momentos estratégicos, tudo isso se chama experiência ao cliente, e é algo que é a expectativa de alguns clientes passarem pela experiência da Gaia. Isso, como estando lá dentro é muito difícil, como você avaliar o seu serviço é muito complicado, a gente é muito... julga demais, né, os nossos atos, os atos da nossa empresa, mas o pouco que eu escuto da Gaia, existe uma expectativa de clientes de ter um móvel da Gaia. Semana passada, quando a gente teve o bazar, foi semana passada, né? Semana passada a gente teve o bazar, e daí teve a mãe de uma pessoa que é parceira nossa num clube de negócios, ela falou, nossa, ela se realizou que ela teve um item da Gaia, que ela comprou um item da Gaia. O que era o item? Uma almofada. Eu não tô falando nem um sofá, nem uma casa e tal, mas ela se realizou no sentido que ela tem algo da Gaia. Aquilo ela já tinha o DNA Gaia na casa dela. Traz um valor para ela, entendeu? Uma satisfação, uma autorrealização, alguma coisa. Uma sensação que teve algo que é a altura dela, que ela merece e ela demorou para conquistar. Seja a almofada, entendeu? Foi muito louco para mim. Mas esse foi um feedback que eu tive que eu fiquei muito feliz, que a pessoa Gaia já almeja tá virando algo. Um estilo de vida, né? A pessoa, ela quer a Gaia. Eu quero muito que seja um estilo de serviço que eu acho super interessante que vocês fazem é a questão de montar ambientes no apartamento, na casa do cliente. Isso. Porque para o arquiteto, para o profissional, é muito fácil tu visualizar em 3D. Né, como vai ficar, tu olha o sofá, tu olha o tapete, a almofada, o quadro, tu consegue visualizar como vai ficar o espaço. Agora, para o cliente é muito difícil isso. É difícil. E eles fazem, não sei se tu sabe, mas eles fazem Como isso. sei? Eles já fizeram na tua casa? Não, na minha casa não, mas Nos clientes, né? Então, é muito interessante, porque o cliente ele fica muito satisfeito e, de certa forma, é uma experiência que você oferece para o cliente e já promove uma venda muito maior do que seria o cliente lá escolher um sofá ali separadamente, né? Exatamente. Eu acho muito interessante. Essa experiência, ela começou, eu vou dizer para vocês, há uns 9 anos atrás ela começou e ela tomou corpo na pandemia. Na pandemia, se a gente lembrar, é um momento que cliente não podia visitar a loja, nem loja cliente, de certa forma. A gente só poderia ter entregas. Vocês lembram? Teleentrega, iFood, esses grandes players, e eles pandemia foi começaram. Aquele período que todo mundo olhou para casa, né? Olhou e pra daí casa e uma coisa alinhou a outra. Um momento que todo mundo não sabia o que ia acontecer amanhã, mas 30 dias depois estava todo mundo mexendo na casa, porque eu vou continuar trabalhando, a minha vida vai ser aqui dentro nos próximos meses, entendeu? E aqui em Palmas, em especial, uma lei, ela proibiu a abertura do comércio durante... Cara, foi ontem, né? Mas foi durante 90 ou 100 dias que proibiu a abertura do comércio. Nós, como que a gente vai estar no cliente? Porque o cliente ele é sensorial. O cliente de Palmas, o cliente tocantinense, falando de características locais, ele gosta de tocar, sentir. Ele precisa, ele é sensorial. Então, assim, comprar móvel só por foto, só por olho, só por vídeo chamado vai ser difícil. Como que a gente pode estar na casa do cliente e ele tomar essa decisão da compra
produção de ambiente, que é isso que você está falando, a demonstração. Ou seja, a gente faz uma entrevista, faz um briefing com esse cliente, da mesma forma que qualquer profissional, qualquer arquiteto, né, corretor faz. A gente faz um levantamento, tira as ideias e vai na casa do cliente e monta o espaço dele. A gente está fazendo uma entrega, segundo legislação, a gente está fazendo uma entrega e a gente monta o espaço dele. Seja uma sala de estar, sala de jantar, home cinema, área externa, né? E nessa montagem a gente cria uma experiência, tanto uma experiência de venda do lado comercial, eu acabo potencializando uma venda que ela pode não existir ou ela pode ser muito difícil, e para o cliente uma experiência de consumo, uma experiência de vida, às vezes é um lar docilar do Luciano Huck, é um micro lar docilar do Luciano Huck. E isso foi o momento que ele potencializou na nossa operação, foi pandemia. Foi um momento que a gente teve que ter alguma alternativa, sair da zona de conforto, sair do lugar comum e traçar alguma estratégia de conseguir vender mais e melhor, que naquele momento a gente estava, de certa forma, amarrado. E dali a gente criou mais estratégias de produção de ambiente, né? Hoje, por exemplo, Danilo falando, a gente tem um braço do nosso negócio que ele se chama Home Staging. Ele foi um serviço desenvolvido exclusivamente para corretores de imóveis e donos de casas, né? Os proprietários de imóveis que querem deixar sua casa decorada para venda. A gente faz um aluguel dos móveis, a gente com a nossa equipe decora, deixa prontinha a casa, bonitinha, para o cliente final, do comprador, potencial comprador dessa casa, só entrar com a chave na mão, com a roupinha, né, com a mala, Sim. e poder viver a experiência de uma casa decorada. E esse é um serviço de aluguel dos móveis. Ou seja, o corretor ele pode fazer essa experiência para o cliente final dele. Então a gente acabou aperfeiçoando essa experiência para outros setores e outros canais dentro do nosso modelo de negócio também. Para nós, hoje, ele representa mais de 50% do resultado do nosso negócio. Sem A dúvidas, produção de ambiente. comercialmente é muito interessante porque o cliente ele pede um item, tu leva 5. Ele gosta muito, tá lá na casa dele, ele vai fazer um maior esforço para ficar com tudo, para manter aquele ambiente como vocês montaram. Sabe, a coisa mais legal que eu acho, Távila, é aquele produto que no início ele era desnecessário e impensável, ele se torna essencial. Tem muitos casos. Teve há 2 semanas atrás uma cliente de um apartamento, Orla Sky, apartamento recente aqui em Palmas, foi lá, mesa de jantar, cadeiras, banquetas, e tinha um espelho com palhinha na parede. E esse espelho com palhinha é uma peça relativamente cara, vamos dizer assim, perto dos outros móveis. Mas a pessoa adora selfie, adora Instagram, meu Deus, o espelho de design, tem que mostrar a tendência também nas redes dela, né? Se tornou a peça fundamental. Ela estava disposta a trocar o sofá, mas não tirava mais o espelho. Então, esse poder da produção de ambiente, da experiência que a pessoa vive, ele torna, às vezes, algo que era dispensável em algo importante, fundamental. E isso é tanto estratégia de venda, é claro, né? Mas é uma experiência que o cliente, de repente, não teria. Não saberia que ele é outra possibilidade na vida dele. E aí eu tô falando do espelho, mas isso pode ser, às vezes, de transformar um canto abandonado ou esquecido como um grande espaço de leitura, espaço de vinho. Aí vai da vida, do estilo da pessoa. Perfeito. Você tocou num assunto que eu acho interessante a gente potencializar ele aqui, que é a questão, você comentou sobre o Orla Sky, né? E eu, quanto corretor de imóveis, sou mega antenado nesses prédios, localizações e tal. Palmas vem sofrendo assim uma alta valorização dos imóveis da nossa cidade. Sim. E principalmente se tratando de orla, certo, né? Então a gente tem ali alguns lançamentos que vieram para poder marcar a história da cidade mesmo. O Orla Sky, que você acabou de comentar, é um deles. O Comodoro, que vai ser entregue em outubro de 2026, é outro, né? O IU, que você tem trabalhado também muito forte, né? A questão do IU, acho que vale até a pena a gente comentar. Agora, comprar um apartamento, ter um imóvel desse na Orla da Graciosa e não ter Gaia dentro desse imóvel é quase um pecado, né? Vamos confessar. Adorei essa analogia. Para mim é um pecado extremo, é absurdo, meu Deus do céu, não existe como. Eu acho que acompanha, está alinhado aos valores de quem tem um imóvel na orla, entendeu? Mas eu lembro da vez que entregaram Excelência. Excelência era um prédio, né, associativista, não lembro como é que era a concepção daquele cooperativismo, né? Era um prédio que foi entregue, se eu não me engano, entre 15 e 16, por ali, mais ou menos, né? E foi um momento que a gente, quando fazia uma primeira venda naquela época, que a Gaia ainda não era uma marca forte no mercado, e vendia para um cliente do Excelência, meu Deus, a gente estava levando o padrão da nossa loja por estar na orla, por estar no Excelência, entendeu? Então, hoje a gente tem um prazer muito legal de saber que alguns clientes, eles estimam pelo nosso móvel, pela nossa marca, e estejam eles na orla, nos condomínios horizontais famosos que a gente tem na nossa cidade, né? Então, para nós está sendo uma coisa muito legal, e faz todo sentido o que você falou, não faz sentido a pessoa não ter Gaia na casa dela, não ter Gaia na vida dela, se ela tem um imóvel na orla, um imóvel nesses principais condomínios. E falando sobre, rapidinho, falando sobre valores,
tem muitos clientes que já entendem o valor da Gaia. Certo. E aqueles clientes que não entendem ainda o valor, como que vocês abordam ele para mostrar, olha, é diferente? Como vocês fazem? Vamos lá, tá? Daí aí entra naquele antigo conceito, qual a diferença entre o preço e o valor? Né? O preço, a gente sabe, é o monetário, né? É o dinheiro, quanto você investe nele. Agora, o valor para cada pessoa é diferente. O que vale para mim, de repente, não vale para você. Né? Eu prezo por paz e qualidade de vida. Você preza por agitação, balada, você preza por um estado zen de espírito, por exemplo, entendeu? Cada pessoa tem uma percepção de valor diferente. Só errou em mim. Não, é que eu só dei os tiros. Acertou chute, em você, acertou na Natália, só errou em mim. Eu não quis dizer que você é uma das baladas, não. Você é um pai de família. Sossegadão, 39 anos, sossegadaço. Diz que no passado foi assim, mas não vamos entrar no momento agora. Foi Olha só, se entregou. Mas vamos lá. Essa questão de mostrar o valor para o cliente é mostrar para ele o quanto que aquele imóvel, aquela produção, aquele ambiente, aquela experiência vai fazer sentido e vai fazer diferença na vida dele, diferente de outras. Às vezes o móvel, Otávio, vai ser similar. Ele vai ser parecido no tecido, vai ser parecido na função, vai ser parecido no acabamento, mas o valor que ele vai causar, o impacto que ele vai causar na vida da pessoa é diferente. E aí que a gente tenta com o briefing, com a entrevista que a gente fala no nosso mercado, né, identificar qual que é a dor do cliente, o que importa para ele, para colocar isso na nossa entrega, na nossa venda, no nosso projeto, para o nosso cliente. Algo que faça um valor. Às vezes, para um cliente, a dor dele é ter a casa dos sonhos dele. Cara, né, um cliente, uma família que sofreu tanto, economizou bastante para ter aquela casa naquele condomínio, para ter aquele apartamento, primeiro imóvel da vida dele. A gente entende que a importância da casa dos sonhos supera qualquer limitação que ele tenha na vida dele. Ele está disposto a mais pela casa dos sonhos. Ele está disposto a investir mais, a gastar mais, a escolher o melhor sofá, a melhor marcenaria, as melhores soluções e entregas para a vida dele. Ele está disposto. Agora, o outro cliente que, de repente, tanto potencial ou até mais que esse, que é um investidor, ele está disposto até que ponto em investir no melhor sofá, na melhor marcenaria? Faz sentido para ele? Esse imóvel é para revenda, para uso de locação? Isso merece esse investimento? Então, a gente tem que analisar qual que é a importância daquela ação, daquela situação para aquele cliente. Eu entendo que a gente faz, então, isso de forma individual. Não tem a fórmula do bolo, fórmula mágica, a fórmula da Coca-Cola, para entender o que importa para cada cliente, entendeu? Então, assim a gente acaba criando valor. Às vezes a demonstração é excelente para uns, para outros não. Tem gente que é muito técnica, muito racional, muito analista. Demonstração não faz sentido, só atrapalha a pessoa, entendeu? Então isso é muito interessante. Sabe como eu me sinto agora? Toda vez que eu converso com o Diego, eu me sinto numa salinha de aula, assim, eu tô lá na cadeirinha, aprendendo um monte. Eu gosto muito dos seus insights. Ai, que legal, guria, que legal. Entendi. Obrigado Respondida a pergunta. Obrigado pelo feedback. Diego, voltando nesse assunto da orla, né, dos imóveis em Palmas e tal, como que você vê assim, a nossa cidade daqui uns 5, 10 anos, mais ou menos? Porque você vai estar aqui, provavelmente sendo parceiro em mais umas 3 ou 4 empresas, porque você é um cara que não para mesmo. Mas como que você enxerga Palmas? Eu tenho a minha percepção, tá? Com certeza, tu vive desse mercado. Como que você enxerga a cidade se tratando de mercado imobiliário, de imóvel que tem tudo a ver com o teu negócio? Como que tu enxerga isso daqui 5, 10 anos na nossa cidade? Eu analiso da forma que eu tenho acompanhado o mercado imobiliário. Eu entendo que eu tenho acompanhado muito nos últimos 2 anos, em especial, ano passado para cá, através dos corretores, dessa rede de parceiros que a gente foi desenvolvendo dentro da Gaia, dentro da nossa outra loja que é a Nil também, e foi entendendo que, de fato, números do mercado de Palmas falam por si só. Né? A capital que mais cresce no Brasil em termos percentuais, não só nesse ano, nos últimos 2, 3 anos. Um polo de investimento, investidores imobiliários que às vezes nunca pisaram aqui, de alguma forma sabem sobre Tocantins, sabem sobre Palmas e investem em imóveis aqui. Cara, isso são 2 pequenos exemplos que só reforçam a teoria, não, a exatidão que vai acontecer em breve, que é a maior lotação populacional, maior direcionamento dos investimentos, grandes negócios e investimentos falando de patamar multinacional, de investimento econômicos que já estão começando a aparecer e acontecendo aqui. Então, centro logístico e administrativo do nosso estado, da nossa macro-região do Matopiba, por exemplo, tem sido Palmas Tocantins. Tem sido para definir, inclusive, a sede desse Matopiba, dessa micro-região, né? Importante ser Palmas no Tocantins. Então, isso só corrobora para
sabemos que vamos desenvolver mais e melhor e acima da média do que outras capitais e outras cidades. Então, vejo sim que num curto prazo de 5 a 10 anos, quem sabe, uma das minhas filhas aí trabalhando junto dentro do negócio, não sei, né? Sonhar não é impossível, né? Vamos sonhar. Mas sem obrigar ela, né? Vai ser lá, vai decorar, vai o que fazer showroom, não sei, enfim. Mas nesse sentido eu entendo que a gente vai ter uma cidade muito crescida horizontalmente, verticalmente e ainda com muito para entregar. Eu entendo que a demora no sentido é positivo, leva mais tempo para amadurecer os produtos, serviços, negócio dentro dessas cidades. E a gente está falando de Palmas o quê? 36 anos, né? Palmas tem 35, 36? Cara, é muito nova. Eu vim de uma cidade que hoje ela tem 160, 170 anos lá no Rio Grande do Sul. E ela, apesar de ter toda essa época, ela desenvolveu algumas coisas e aqui já está muito mais desenvolvida em outras coisas, apesar da jovialidade da cidade. Então percebo que a gente ainda vai ter muito mais oportunidades lá. Não vai ser estagnado, pelo contrário, vai ter muito mais oportunidades. E para quem está surfando essa onda do nosso mercado, agora, estar aqui com uma empresa que entrega padrão, entrega valor, entrega qualidade, e seja em qualquer segmento, área de serviço, produto, serviço, só vai colher bons frutos lá. Eu imagino que vai ser isso. Legal. Excelente resposta. Eu tenho exatamente o mesmo pensamento. Eu acho que você está corretíssimo. O Estado em si é um Estado que assim, ele pulsa negócio, né? E Palmas vem acompanhando de forma muito exímia. Então, eu acho que empresas como a sua, empresários como você, que têm visão estratégica do negócio, prosperam. Essa é a verdade. E falando em visão estratégica, há pouco tempo aconteceu o Bazar, né? Isso. E foi muito legal. Eu até deixei de ir lá, rapaz, para poder comprar uma mesa que minha esposa conversando com a Távila, assim, meio que sem eu saber, sabe? Eu tava gastando meu dinheiro lá. Já tava investindo. Já tava investindo, né? Planejamento. Mas deu certo a mesa? Ainda, no pior que não consegui ir comprar. Mas eu vou tentar. Isso não é um problema, só né, é um zap de distância. Esse zap virá, pode ficar tranquilo, Daniel. Diego, você foi um cara estrategista nesse bazar, né? Me conta um pouco de conta para nós, como que nasceu essa ideia do bazar. Cara, é muito engraçado. Nasceu essa ideia do bazar 4 anos atrás, quando um cliente numa Black Friday comprou um par de poltronas, levou para um apartamento. E 3 dias depois ele disse: Diego, não cabe as poltronas aqui. Não dá certo. Tu pega de volta, tu quer de volta? 3 dias não. 13 dias, 25 dias, deu um tempinho ali, né? Eu disse, cara, já passou um tempo, pra mim não faz sentido, vocês compraram as poltronas, tudo mais, tá novinha, papapá e tal. E ele disse assim, Diego, tenta fazer a venda delas pra mim, venda essas poltronas pra mim, porque a partir do momento que ela saiu da loja não é mais nova, né? É tipo um carro, né? É seminovo, é usado, né? E eu disse, não foi a primeira vez que alguém me pediu ajuda pra vender o seu móvel. E eu disse, eu vou te ajudar, vou fazer melhor. Daí eu criei um Instagram, que hoje ele se chama Bazar do Morar, para vender as 2 poltronas desse cliente. O empreendedor. Só para tu entender, a origem é muito engraçada. Era 2 poltronas com estrutura de madeira nas costas, uma coisa meio rústica, meio chique, assim, beleza, e poltrona no linho, tá? Beleza, daí fizemos aquilo dali, daí eu divulguei por algum motivo, eu disse, não vou só colocar 2 poltronas, não faz sentido esse esforço, né? Vamos ver quem tem mais móveis para vender. E daí eu mandei uma lista de transmissão, começou a aparecer uns clientes nossos com móveis usados, móveis antigos que queriam se desfazer, e aí a gente criou um Instagram chamado Bazar de Móveis. Bazar de Móveis Gaia na época, estava escrito bem assim, que a gente só tratava de móvel usado. Ali começou a ideia do bazar, que hoje é totalmente diferente, né? Sim. Mas começou de um cliente, de uma necessidade de se desfazer de seus móveis. Dali para frente a gente foi conhecendo clientes que queriam se desfazer de fato de seus móveis para comprar móveis novos. Estavam se mudando, estavam indo para apartamento, para uma casa nova. Tá na época de renovar, mas eu não tenho dó, não quero doar meus móveis, eu quero fazer um dinheirinho para ajudar na compra do novo, entendeu? E ali surgiu, vamos dizer assim, se consolidou o bazar. Dali apareceu oportunidades de vender ponta de estoque. Eu comecei a entender, eu tenho um móvel que não está vendendo, um móvel que não está sendo bem exposto. Eu tenho um móvel no estoque que, se eu não expor ele de alguma forma que seria vitrine virtual, ele nunca vai aparecer. Eu comecei a colocar meus móveis ponta de estoque online. Em algum momento isso tomou tanta proporção que a gente resolveu fazer um feirão, que foi o primeiro bazar físico que a gente fez há 4 anos atrás, que foi no nosso estoque. Então esse foi o primeiro momento que aconteceu esse bazar, o bazar da Gaia naquela época, né? Aconteceu no nosso estoque com a nossa loja, nossa operação. A gente, assim, em uma semana a gente faz um mutirão lá dentro do nosso negócio, né? Como você falou, tava todo mundo com a mesma camiseta lá no estoque, carregando, desembalando tudo mais, para fazer uma abertura para os nossos clientes durante 3 dias comprarem os nossos móveis com preços de custo, com o menor preço do mercado. E daí surgiu essa
oportunidade que a gente se tornou a maior campanha da Gaia anualmente. Hoje ela é o Bazar. E ano passado foi a primeira vez que a gente convidou empresas, e esse ano foi a primeira vez que tomou essa proporção de ser 10 empresas no total expondo seus produtos de ponta de estoque, com pequena avaria, de saldão, para fazer suas liquidações, né? Essa campanha do Bazar num mês estratégico para nós, que é julho. E é interessante porque dá oportunidade também para quem não consegue ir na loja, né? Távila, tem gente que é cliente só do Bazar. Que Nunca pisou na loja. Que não. tem um desejo de ter a Gaia em casa e não consegue ainda, então já espera o Bazar. E, de certa forma, aí vai virar uma cultura que daqui a pouco vai todo mundo esperar. Não, vamos esperar o Bazar para trocar de mesa. O que é legal é que os clientes da carteira já está sendo essa cultura. Ele tem uma cliente que há 3 anos ela vem mobiliando a casa dela com a gente. Eu lembro, aqui ó, Luana é o nome dela. Se ela assistir isso daqui, ela vai saber quem ela é. Que ela vem há 3 anos mobiliando com bons móveis, excelentes móveis, só que tudo é velocidade ao tempo da pessoa. Né? O desejo da pessoa era mobiliar completa a casa, mas não, ela foi, né, conforme cada ano passando, economizando para fazer investimentos em áreas diferentes. Então se tornou já uma cultura para a nossa base de clientes. E agora a gente quer que seja uma cultura para o nosso mercado. Esse é meu objetivo a partir desse ano. E eu não tenho dúvida que vai virar uma cultura. Isso Amém. Já está se tornando e daqui a pouco vai ser muito maior. Que bom. A ideia é fazer uma vez por ano? Isso, é uma vez por ano. Ele já tem sempre data fixa, que é a primeira semana de julho de todo ano. Legal. E são só 3 dias para criar aquele movimento, aquela intensidade. Só que agora é o seguinte, agora você meio que arrumou um problema, eu chamo de problema santo, que é um problema bom, né? Você abriu para 10 empresas, vai ter mais empresas ano que vem querendo entrar. É meu sonho, é meu desejo que e tenha. Aí? Cara, e aí? Parque do Povo tá aí, onde é que a gente vai, né? A gente vai buscar alguma solução, isso não vai ser um problema. Espaço não é problema. Vai ser um motivo pra gente sair da zona de conforto mais uma vez, entendeu? Mas a ideia realmente é que seja como se fosse Existem algumas cidades que tem esse feirão de segmentos, de nichos, né? E o nosso é o bazar da decoração. Lá tinha empresa de iluminação, lá tinha empresa de roupa de cama, empresa de móveis de área externa, tinha várias empresas ali, né? Dá para mobiliar uma casa inteira, dá para o arquiteto, a pessoa pode levar o arquiteto lá e falar assim, olha, faz o projeto. Exatamente. Dá para fazer isso. Eu tô achando que o Eleve vai ser uma chave importante nesse evento aí do ano que vem, viu? Por quê? Para poder somar as empresas que vão fazer parte do ano que vem no bazar. Conectar todas, Conectar todas elas lá dentro. Exatamente. Legal, muito bacana. Show. E aí, Távila, o que mais desse homem? Nós estamos quase chegando no final. Rapaz, me passa rápido, hein? Tá, então eu vou fazer uma pergunta que eu sou muito curiosa, né? E eu te vejo, assim, sempre cheio de ideias inovadoras, Diego. E eu queria saber quais os próximos passos da Gaia. Meu Deus do céu, gente. Pode falar. Será que eu vou abrir isso aqui? Dá pra fazer spoiler aí pra gente, dar spoiler? A gente tem uma coisa que está acontecendo já, algumas poucas pessoas sabem, mas a gente quer apresentar para o mercado em breve, que é o Estúdio Gaia. Dentro da Operação Gaia, a gente chama de Estúdio Gaia, que é um dos nossos braços, que ele é especialista em tecidos, cortinas e persianas, mas em especial em tecidos personalizados. A gente imaginando nesse circuito que a gente tem um ecossistema de empresas que a gente quer cuidar da casa toda, existe aquela casa, aquele cliente que tem aquele sofá, desde 5, 10 anos atrás, tem aquele móvel, aquela cabeceira da vovó, aquele móvel de família, ele não quer se desfazer, mas quer dar uma cara nova para esse móvel, certo? Então, a partir disso, a gente está trabalhando com uma linha de tecidos específica, que é da Quaker, a maior fornecedora de tecidos nacional, e a gente é representante oficial deles já aqui com mais de 500 tecidos diferentes lá na nossa loja, que a gente já vai apresentar para o mercado, que vai servir muito para isso, para trazer tecido novo para uma parede, para outras superfícies, para móveis novos também, mas principalmente para esses antigos. Aquela antiga poltrona do papai, que vai se tornar de repente a poltrona de amamentação do amanhã, aquele sofá que é muito gostoso, a família não quer se desfazer, mas pode entrar com uma nova roupagem na nova decoração dele. Esse é o Estúdio Gaia, para continuar peças afetivas na vida daquela pessoa, daquela família, entendeu? O dia que vai dominar o mundo. Vai. É bom que é um serviço que vai vir para complementar, né? Então o cliente, ele já está ali, ele já vai ter mais opções de serviço. Tu já deve ter tido, né? Clientes que querem aproveitar um móvel, quer continuar com aquele móvel na vida dele e tudo mais, ele vai ter essa oportunidade. Sempre tem, e sempre precisa de uma reforma. Se vai mexer em tudo, a gente precisa fazer uma reforma no sofá, em alguma coisa. Exatamente. Esse é o objetivo. Perfeito. Os profissionais que são conectados ao Eleve-se, né? Corretores de imóveis, engenheiros, arquitetos, design, eles provavelmente estão nos assistindo, vão assistir cortes, vídeos desse podcast,
E eu queria que você deixasse uma mensagem para eles especificamente, para que, poxa, traga o seu cliente aqui porque eu vou cuidar deles. O que esse profissional pode esperar da Gaia, do Diego e da sua equipe? Ai, que lindo agora. Agora é o momento. Eu vou fazer um merchan agora, gente. Né? Vamos lá. O nosso negócio na Gaia é cuidar de pessoas. Então, a gente cuidar das nossas pessoas, dos nossos colaboradores, das pessoas que são os nossos clientes, que são os nossos parceiros, os nossos fornecedores. Então, esse cliente seu, você seja corretor, seja decorador, designer, arquiteto, que você tem todo o carinho, pensou por ele, pensou no projeto dele, pensou na vida dele, como ela ia melhorar. A partir da sua intervenção nela, a gente vai dar continuidade nessa experiência, como a Távila falou. Esse é o nosso objetivo, né, que ele viva uma experiência boa, uma experiência feliz, que esse momento, que é quase que o encerramento do ciclo da construção civil, a parte da decoração, né? Ali a parte de móveis e decorações é quase que o encerramento desse ciclo, né? Que ele consiga viver isso de uma forma mais leve, que às vezes tem turbulência numa obra, tem intempéries, acontece, né? Eu acho que em todo grande projeto acontece, é super natural, mas que ele consiga coroar, vamos dizer assim, finalizar com chave de ouro esse momento. Você pode ter certeza que na Gaia isso vai acontecer. É nossa meta, é nosso desafio, é nosso propósito. Bacana. Eu aqui, como corretor, escutando isso, fico feliz de poder levar o cliente, de indicar mais uma vez. A Gaia é uma empresa que eu confio bastante, de verdade. E a gente, como núcleo, né, Távila, feliz em ter você, em ter a tua orgulhosos, empresa. inclusive. Né? De fato, assim, o núcleo precisa mesmo de pessoas como você, empresas como a sua, né, para a gente poder fomentar, de fato, o mercado. Eu, particularmente, como corretor de imóveis, como homem de negócios do mercado imobiliário, o núcleo, para mim, ele já cumpriu o propósito, que é criar essas conexões. Poxa, quando que eu estaria conversando contigo num podcast se fosse só o mercado imobiliário? Então, o Eleve-se teve esse poder, e essa é a nossa ideia de criar essas conexões realmente valiosas, né? Então, eu já quero deixar aqui o meu agradecimento pela confiança que você tem no meu trabalho como corretor de imóveis, a confiança no Eleve-se, né, que é um projeto que a gente valoriza muito e tem brigado muito para que ele cresça dentro da nossa cidade, e vai crescer muito, eu tenho certeza. As empresas que estão chegando, os profissionais que estão movimentando, o nosso intuito é um só: fomentar o comércio da nossa cidade. Ponto. O que a gente puder para fazer isso acontecer, nós vamos fazer. Né, eu queria fazer um comentário adicional sobre isso em relação ao Eleve-se, né? A minha percepção é muito disso que você está falando sobre o networking que a gente cria nesse mercado de uma forma mais democrática, né? Existem várias conexões, várias formas de se conectar, várias modalidades de network que a gente pode ter com os nossos parceiros e nossos clientes. E eu adorei a proposta do Eleve-se porque ela é mais democrática, mais acessível e muito mais fácil de fazer acontecer no nosso mercado, sabe? Sem nenhumas entraves, sem nenhumas preferências, sem nenhum tipo de sentimento que você não está participando de algo, na verdade está participando de algo muito maior, que é essa associação de empresas em prol do nosso parceiro e do nosso cliente final. Então, assim, eu estou muito feliz também de estar nesse grupo com vocês. Que legal, bacana. Essa é a nossa intenção, né, Danilo? É incluir e crescer juntos. Inclusive, eu sempre falo que o Eleve-se, a gente quer construir ele no formato de família, onde todos estarão ali se ajudando, né? Show. E eu gostaria de te agradecer muito por estar aqui com a gente. Eu espero que a gente grave muitos outros podcasts, porque, como eu já disse, é sempre uma escola. Para mim, eu sinto isso, é sempre uma escola estar te ouvindo. Por mim, eu sentaria, não falaria nada, só te escutaria, porque você sempre tem ideias maravilhosas e que soma muito. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, povo. Diego, é o seguinte, vamos imaginar que a tua última frase fosse reverberar para o universo inteiro. O que você falaria? Eu vou te dar um minutinho para você pensar nessa frase, enquanto você que está assistindo a gente, seguindo o Instagram, para você poder entender perfeitamente como funciona o nosso núcleo. Poxa, a partir de 100 pontos você já começa a viver uma experiência leve. Isso é fantástico. Então tem várias experiências, viagens internacionais, tudo com uma indicação apenas, um negócio que você conseguir levar para essas lojas, você já tem o direito de viver essa experiência. Então segue a gente no Instagram, núcleoeleve-se.tocantins, @ núcleoeleve-se.tocantins. Tá lá todo passo a passo de como que funciona para você se cadastrar. Então vem com a gente que vai ser muito legal.
Diego, o que tu falar agora vai com certeza reverberar aí no universo. O que você falaria? Eu tenho uma frase que eu uso muito no dia a dia dos nossos negócios. E ela é muito simplificada de uma forma que ela também abrange muita coisa. É tudo sobre pessoas. Perfeito. Essa é a frase. Esse cara, ele é intelectual, né? Eu disse isso, eu tô falando isso desde o início. Ele é. Isso, meu amigo, muitíssimo obrigado. Você que está nos assistindo, muito obrigado também. Fique sempre conectado conosco, porque aqui é o lugar onde nós batemos um papo, conversamos com pessoas realmente muito interessantes. Então, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.